Amém, meus irmãos. Então, hoje vamos dar continuidade no nosso estudo voltado para a Confissão de Fé de Westminster. Nós estamos ainda no capítulo 1 e hoje nós vamos tratar do artigo 3. E vamos fazer a leitura do texto da Confissão de Fé, que é o objeto do nosso estudo de hoje. Diz assim: os livros comumente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon das Escrituras e, portanto, não têm autoridade para a Igreja de Deus, nem devem ser de outra maneira aprovados ou usados, senão como outros escritos humanos. O que são esses livros apócrifos? São livros religiosos antigos, escritos entre o Antigo e o Novo Testamento. Esses livros eles surgiram naquele famoso período de silêncio profético entre Malaquias e João Batista. E eles não reivindicam a autoridade profética. A gente vai falar mais sobre esse assunto. Eles estão presentes na Septuaginta. Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. Eles estão presentes nessa Septuaginta, mas não estão presentes no cânon hebraico. Eles foram incluídos na Vulgata Latina, que é a versão oficial da Igreja Católica. A Igreja Católica adotou esses livros. A Igreja Romana os canonizou, inclusive, de forma tardia, já no século XVI, como uma resposta à reforma. Os reformadores os chamaram de apócrifos, livros considerados ocultos ou duvidosos. Por isso, esse nome, apócrifos. E, por curiosidade, a tradição católica chama esses livros de deuterocanônicos. E nós chamamos eles de apócrifos. Eu tinha um costume, antes eu falava apócrifos, mas é apócrifos. Certo. E vamos lá, quais são esses livros? Os principais são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus, adições a Esther, adições a Daniel, Cântico dos Três Jovens, Susana, Bel e o Dragão. Isso que foi acrescentado no livro de Daniel. A maioria dessas obras é de origem judaica, helenística, e não possuem versões em hebraico originais, como eu já disse. Isso é uma evidência importante para o cânon veterotestamentário. Nós também vamos tratar mais sobre esse assunto. E vamos ao que interessa, né? Por que os reformadores eles rejeitaram esses livros? Primeiro, porque falta autoridade profética. Eles não foram escritos por profetas, nem com evidência de inspiração divina. Nenhum desses livros contém expressões como assim diz o Senhor, ou mostra algum tipo de reivindicação profética. Não tem. Os livros apócrifos não são reconhecidos pelo cânon hebraico. Os judeus nunca os aceitaram como escritura. O concílio de Jamnia, em 90 d.C., confirmou que os judeus não incluíam esses livros no cânon. Eles não faziam parte do cânon para os judeus. Esses livros apócrifos
possuem ausência de reconhecimento de Cristo e também dos apóstolos. Nenhum livro apócrifo foi citado por Jesus ou pelos seus apóstolos como escritura, mesmo eles tendo acesso à Septuaginta. Alguém lembra aqui o que é a Septuaginta? Que eu trouxe no início do estudo? Alguém pode responder, por favor? Eu não lembro, não. Lembra? A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego. É a tradução que, inclusive, disse que foi utilizada por Lucas também. Assim, Lucas ele tem uma linguagem até bem parecida com a Septuaginta, mas é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Certo. É isso mesmo, e olha que interessante. Jesus e os apóstolos, eles tinham acesso a essa Septuaginta. E mesmo assim, eles não citavam nenhum dos livros apócrifos. Enquanto livros como Isaías, Salmos, Êxodo e outros são fartamente citados no Novo Testamento, os apócrifos não aparecem em citações no Novo Testamento. A não ser uma que o Wesley trouxe para mim essa semana em relação ao livro de Judas. Mas vamos continuar para podermos tratar desse assunto posteriormente. Reafirmação conciliar. A Reforma Protestante, ela reafirmou o cânon hebraico em oposição à decisão do Concílio de Trento de 1546. O que esse concílio oficializou os apócrifos na Igreja Católica. E a Reforma Protestante reafirmou o cânon hebraico, que vai contra essa decisão do concílio que oficializou os apócrifos perante a Igreja Católica. O Concílio de Trento de 1546 canonizou, como eu disse, esses apócrifos, reagindo à Reforma Protestante que afirmava a suficiência das Escrituras. Até então, a posição dominante era que os apócrifos tinham valor apenas devocional, que eles não faziam parte. A Igreja Católica os instituiu dentro do cânon e os reformadores reafirmaram que eles não faziam parte do cânon. Eles nunca foram aceitos no contexto histórico da Igreja, a não ser a apostólico romana. Irmão, outra coisa de informação também. Os livros apócrifos, eles estavam contidos em Bíblias protestantes também, na época mesmo, pós-reforma, mas como apêndice. Eles foram rejeitados como canônicos, mas eles estavam ainda presentes como leituras indicadas, aconselhadas, históricas, só que como apêndice, né? Aí, os romanos, em resposta no movimento de contra-reforma, no Concílio de Trento, eles canonizam os apócrifos. Mas os apócrifos eles são rejeitados pela Igreja, sempre foram como canônicos, mas ainda assim eram contidos como acréscimo, né, como um apêndice, né, uma leitura opcional nas Bíblias. Certo. É o que diz também a própria Confissão de Fé. Ela, como a gente já leu lá no início, ela diz que eles podem ser usados, devem ser usados mas como outros escritos humanos, não como parte das escrituras. E sobre as incoerências doutrinárias. Esses livros apócrifos, eles contêm ensinos contrários à teologia bíblica. E nós vamos tratar de algumas dessas incoerências doutrinárias. Desculpa. Agora, em 2 Macabeus 12:44,
que é um dos livros apócrifos, ensina a oração pelos mortos. Diz assim lá o texto: porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Isso é a base doutrinária do purgatório católico, que contraria o texto de Hebreus 9, 27. Alguém que está com a Bíblia aberta poderia ler Hebreus 9, 27, por favor? E as... Estão me escutando? Desculpa, Gabriel. Estão me escutando? Sim. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Certo. Esses livros apócrifos, esse livro de 2 Macabeus, como eu disse, faz parte da Bíblia católica. E o que dá base doutrinária para esse purgatório, para eles, porque se a gente lê a Bíblia sem os livros apócrifos, não tem base para purgatório. Como o Gabriel mesmo já leu, nós já vamos direto, né? Nós seremos salvos, eu creio, todos aqui somos salvos, nós já vamos encontrar com o Pai diretamente. Então, o que traz base para eles em relação ao purgatório católico é esse texto de 2 Macabeus, desculpa, 12:44, que eu acabei de ler. E vamos passar por mais algumas incoerências doutrinárias envolvendo esses livros. Em 2 Macabeus 12:46. Antes, desculpa. Alguém de vocês tem algum comentário em relação a essa incoerência doutrinária? Podemos prosseguir, né? 2 Macabeus 12:46 fala em sacrifício pelos mortos, para que sejam perdoados os seus pecados. O texto diz assim: era esse um bom e religioso pensamento, eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. E isso é mais uma contradição bíblica, quando a gente lê Hebreus 10, do 10 ao 14, que ensina que o sacrifício de Cristo é único e suficiente, não sendo necessário sacrifícios pelos mortos para que eles sejam perdoados de seus pecados. Alguém poderia ler Hebreus 10, do 10 ao 14? Hebreus 10, 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Certo. Alguém já tomou a liberdade de fazer leitura de algum dos livros apócrifos? Conhece, Tiago? Meu irmão, já li Macabeus, primeira e segunda. Já li o Sabedoria, eu acho que Sabedoria, chama de Eclesiástico, também um negócio assim. Que é um livro mais de sabedoria antiga. E
Eu li um pouco do livro de Judite. Eu não sei se é o de Judite que fala do rapaz que um rapaz que vai casar com uma moça e tal. É um negócio, mas só isso. Mas o que eu li mais, que eu me lembro mais, é Macabeus, por causa da questão histórica, quando eu fui preparar uma aula sobre o período intertestamentário, sabe? Mas não mais. Certo. Você já conhecia, já tinha tido contato, Wesley, Gabriel, com algum desses livros? Eu já fiz leitura de trechos esporádicos. Eu acho que esse mesmo contexto de coerências doutrinárias, de identificar algum versículo específico ou outro, mas eu nunca fiz a leitura mesmo de nenhum deles integralmente, não. Ô, William, eu nunca tive vontade de ler, não. E na infância, minha mãe colocava medo no livro católico, mas ficou muito cagado. Eu, particularmente, também não tinha lido, nunca tinha lido. E por causa dessa aula, eu tomei a liberdade de ler, pelo menos, o capítulo que envolve essas incoerências que eu trouxe. Só um minutinho. E, de fato, quando a gente vai analisar, e eu vou até concluir isso no final, nós estamos analisando aqui algumas incoerências doutrinárias, mas para a gente ver mesmo, de forma prática, porque que os nossos, no princípio, né, os reformadores não adotaram esses livros. Mas, independente das nossas conclusões em relação a esses livros serem coerentes com a doutrina bíblica ou não, desculpa, nós vamos rejeitá-los porque a Igreja Reformada rejeitou, porque eles entenderam, como eu já disse aqui acima, que por causa de todos aqueles pontos, esses livros não foram divinamente inspirados. A Igreja nunca os aceitou e é algo exclusivo da Igreja Católica, até porque há alguma base doutrinária de algumas crenças deles podem ser tiradas das ideias desses livros. Mas vamos prosseguir. Então, sobre a Igreja Católica desses livros. Base doutrinária para algumas doutrinas deles, base para algumas doutrinas deles. Quanto a isso, nem necessário é. E para eles, as escrituras não são encarregue de fé e prática. Né? Elas estão diretamente interpretadas como mistério, de forma vinculante. Né? As interpretações elas são vinculantes. Então, os concílios católicos romanos eles criaram diversas doutrinas que nem os livros apócrifos possuem conta, né? Diversos delas. Então, precisar mesmo disso não precisa, porque eles têm total liberdade mesmo para crer do jeito que querem, justamente porque não há vinculação estrita às escrituras. E aí outro ponto sobre isso é que por causa disso é por causa disso exatamente que eles adotam esses livros como deuterocanônicos. Porque os critérios de rejeição dos reformadores relevantes para eles. Volta um pouco, por gentileza, os slides lá na lista dos motivos. É a falta de autoridade profética, o reconhecimento do plano hebraico, reconhecimento de Cristo dos apóstolos, a reafirmação conciliar, obviamente não, porque ela é posterior a também a tempo, e coerência doutrinária. Nada disso é relevante, porque as escrituras não são a única regra de fé e prática, como é para nós, especialmente baseado em 3, 16 e 17.
É isso. E a gente está falando bastante aqui da Igreja Católica, mas isso se aplica aos evangélicos de hoje, que apesar de não adotarem em sua Bíblia livros apócrifos, eles utilizam outras regras de fé e de prática além das escrituras sagradas. Então, a gente pode ver o pecado humano mesmo, a cegueira espiritual, não só de forma específica dos católicos ao aderirem a esses livros, mesmo não tendo a Bíblia como única regra de fé e de prática. Até porque eles também alteraram até os 10 mandamentos para excluir o mandamento de não farás imagem, escultura, enfim. Então, eles não estão, de fato, muito aí para o que a Bíblia diz. Meu irmão, eu queria tecer um comentário em relação a isso. Você tocou num ponto aí que me chamou a atenção, que foi falar a respeito da forma com que os cristãos leem, né? Eu tenho uma Bíblia católica aqui em casa. Se for olhar por esse lado, os cristãos leem a Bíblia igual um católico. A maioria está lendo igual um católico, ou pior, igual um não crente mesmo. Porque, por exemplo, nós temos o Macabeus, temos Sabedoria, Siracida, eu estou vendo aqui agora que eu estou com ele, Tobias. Todos esses livros têm histórias com grandes lições, sabe, de moral, né? Eles têm grandes lições de vida. Apesar de terem, é claro, nós temos essas grandes coisas que tornam eles inaptos, né, por causa das suas heresias, mas de uma maneira geral, eles têm grandes lições de vida, né, boas lições de moral. E é assim que as pessoas leem a Bíblia, sabe? Hoje em dia, crentes leem a Bíblia como um grande livro de moral, de lição de moral. E aí, se ela pegar a Bíblia e ler isso, e também ler Macabeus, eles vão chegar à mesma conclusão que a Igreja Católica, que são bons livros. São livros que podem ser incluídos, sim, porque eles têm grandes lições morais para poder te ensinar. E esse que é um dos problemas que eu vejo, né, principalmente na hora de fazer essas distinções, sabe? Porque as razões dos católicos, a crítica dos católicos, ela é baseada no fato de que a Igreja Católica interpretou esses livros como boas lições morais de Deus para nós, né? E é assim que as pessoas interpretam a Bíblia. E isso acaba interpretando também dessa mesma forma. Exatamente, bem colocado. Bom, também temos esse trecho de Tobias 6, do 6 ao 8, que afirma que o coração e o fígado de um peixe queimados afastam demônios. A seguir, ele assou uma parte da carne do peixe que levaram consigo pelo caminho. Entretanto, Tobias interrogou o anjo, Azarias: meu irmão, peço-te que me digas qual é a virtude curativa dessas partes do peixe que me mandastes guardar. O anjo respondeu: se puderes um pedaço do coração sobre brasas, e a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles. Quem faz essa leitura pode gerar esse entendimento de uma prática supersticiosa, que é contrária à doutrina bíblica sobre, de fato, o que é uma libertação espiritual. Também trouxe Tobias 12:9, que diz assim: porque a esmola livra da morte, ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. E isso, visivelmente, é um absurdo, né? Leiam, por favor, Efésios 2, do 8 e o 9, por favor. O Tobias não é crente, não, viu? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não provas para que ninguém se glorie, porque somos feitos só até ele. Tá bom. Então,
esse daí é o que mais me chamou a atenção, assim, porque, por exemplo, apesar das igrejas neopentecostais, principalmente, não aderirem os livros apócrifos, elas abraçam esse verso de Tobias 12:9, porque elas incentivam essa prática financeira na igreja com a proposta, né, a oferta, uma promessa de benfeitorias por meio do dinheiro que sai de um cristão. Então, temos uma coisa gravíssima que é trazida num dos livros apócrifos. Não só essa, mas a da fumaça do peixe, que livra de demônios também. Também. Então, é uma prática muito comum. Não a fumaça especialmente, mas água, anel, vassoura, sei lá o quê. Exato, exatamente. Nós vemos muita... Para a sua dos pentecostais, é que eu não estou falando só dos neopentecostais, não. Também dos chamados pentecostais clássicos, né? Que eles falam que são tradicionais, que são ortodoxos. A soteriologia e essas práticas místicas, o misticismo e a soteriologia é o mesmo da Igreja Católica. Se eu pegar o Concílio de Trento, a Contra-Reforma, e o que eles afirmaram como doutrina da salvação, é a mesma coisa que os pelagianos ou os meninos crentes. É a mesma coisa. Mas a Igreja Católica, muito antes de surgir, né, as igrejas pentecostais e neopentecostais, a Igreja Católica já fazia uso da venda de materiais religiosos e da confiança nessas coisas para libertação. As indulgências, né? As indulgências, prego da cruz, material, como é que é, coisas dos apóstolos, ossos dos apóstolos, imagens de santos. Você vê que eles fazem uso dessas coisas até hoje, mas antes, naquela época, eles faziam mais, né? Antes da igreja, antes do dia, o pentecostalismo, eles já faziam uso de materiais religiosos santificados para a proteção da casa, proteção do lar, para a sua própria proteção, para a libertação, para perdão de pecados. Por exemplo, se você fosse confessar na capela que tivesse um santo tal enterrado, essas coisas, né? Então você vê que é uma coisa que E aqui nós estamos vendo isso aqui escrito anos antes de Jesus nascer. Ou seja, isso é natural do homem, né? Essas coisas esses tipos de salvação pelas obras. É natural, igual no humanismo que nós falamos, é o humanismo mesmo, né? Mostra a patente. Nós falamos um pouco disso no humanismo secular, de forma mais sucinta, e acho que quando formos tratar da história da igreja, nos estudos de terça-feira, isso vai ficar mais claro ainda, né? E irmãos, nós sabemos aqui... Outra coisa, só um comentário engraçado, talvez. Sob uma ótica empresarial, os neopentecostais eles são até mais inteligentes que os católicos. Porque, as relíquias comercializadas tinha toda essa mística real, talvez de difícil aquisição. É um osso, é um item de ouro, né? Coisas assim mesmo mais ligadas a Jesus dos Apóstolos, a igreja em si. Aí vem o neopentecostal e vende ar dentro de um balão, um ar soprado pelo profeta, um lenço que você compra por R$3, sujo de suor, né? Uma vassoura, princesinha, que você deve comprar aí por R$15, R$20, um copinho de água, não compra, a própria pessoa pega da própria água e benze ela pela televisão. Eles democratizaram a venda das indulgências
de uma forma que Porque é domingo. Exato, exatamente. Eles foram, nesse contexto empresarial mesmo, maligno dentro da igreja, eles aperfeiçoaram em muito essa prática católica. É como se os católicos, o pentecostalismo fosse a Microsoft e os católicos fossem a Apple, né? Eles são mais fechados lá. Os pentecostais são a Microsoft, a Android, né? Eles são para todo mundo, assim. Agora já os católicos não, eles são fechados o sistema deles lá. copia só no principal, né? É a soteriologia e o misticismo. Copia só no principal. Então, enfim, Tobias 12:9, acho que é um texto muito praticado aí ao longo de toda a história. Judite 9:13. Judite ora a Deus para enganar o inimigo com sua beleza, que depois o assassina. No texto diz assim: seja ele preso no laço de seus olhos fixos em mim, e feriu com as doces palavras dos meus lábios. Isso foi uma oração de Judite, pedindo para que Deus enganasse o inimigo dela, mas a forma moral dessa narrativa é bastante duvidosa e nos reflete e não reflete os padrões éticos da lei de Deus. Olha, ela pede para que ele seja preso com os olhos dele fixos em Judite. Uma amarração. E que vai ferir-o com as doces palavras dos lábios dela. Assim, a gente vê uma incoerência com os padrões éticos cristãos. E uma última que eu trouxe aqui é do livro de Sabedoria, do capítulo 8, versículo 19 e 20, que sugere a pré-existência da alma, que é uma ideia platônica não bíblica. Diz assim o texto: eu era um menino vigoroso, dotado de uma alma excelente. Ou antes, como era bom, eu vinha em um corpo intacto. E a gente vê no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, se alguém puder ler aí para mim, por favor, a gente vê que a alma ela é criada com o corpo e não antes dele, como sugere esse texto de Sabedoria 19 e 20. Ele sugere que a alma ela vem antes do corpo, nesse caso, e é o que diverge de Gênesis 2:7. Alguém lê, por favor? Então formou o Senhor desde ao homem, de pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Isso, nós passamos a ter alma depois da criação do corpo. Foi o que aconteceu em Gênesis 2:7. Diferente dessa ideia, dessa incoerência trazida por mais um livro apócrifo. Isso é um comentário da Confissão de Fé de Westminster de Hodge. Ele diz assim: a evidência interna apresentada por seu conteúdo refuta suas reivindicações. Nenhum deles justifica qualquer argumento em favor da inspiração. Ao contrário, o melhor deles, dos livros apócrifos, a elimina. Alguns deles consistem de fábulas puéreis e inculcam maus costumes. O reverendo Onésio Figueiredo também diz assim na Confissão de Fé de Westminster comentada: consideramo-nos produções humanas, embora religiosas. Eles, para nós, são inteiramente destituídos de autoridade revelacional e espiritual. E as implicações práticas para a igreja protestante? A autoridade apenas das escrituras reconhecidas como inspiradas é o solo escritura. Qual que é a implicação prática para nós dos livros apócrifos, do que a gente está visualizando hoje?
a autoridade apenas das Escrituras. É o sola Escritura, é o que a gente vê. Olha, os livros apócrifos não estão nas Escrituras, não foram adotadas pela Igreja de Cristo? Não. Então é sola Escritura, a autoridade exclusiva da palavra de Deus. Discernimento no uso de literatura religiosa não canônica. Nós como cristãos, Wesley trouxe bem isso, nós vamos discernir o uso dessa literatura, que apesar de religiosa, mas ela é não canônica, ela vai ser lida por nós, assim como outros livros que possam tratar também de assuntos religiosos, ou também não religiosos, mas que vão trazer, de alguma forma, algum conhecimento literário para nós em relação à história, à filosofia, até à própria vida, mas não a título de regra e prática de fé, mas sim como livros, conhecimentos mundanos. Outra implicação prática para nós é a valorização do cânon definido pelas evidências de inspiração, coerência e aceitação histórica. A gente precisa de valorizar, de fato, as Sagradas Escrituras pelas evidências de inspiração que elas constam, que não constam, volto a dizer, nos livros apócrifos. A Bíblia possui coerência e aceitação histórica, e é ela que nós abraçaremos. Os livros apócrifos, na verdade, deixa eu fazer um comentário aqui, que a exclusão dos livros apócrifos reafirma que apenas os 66 livros da Bíblia, que são 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, são suficientes, são infalíveis e são inerrantes para a vida cristã e a salvação. E isso faz, meus irmãos, com que a nossa fé seja protegida de adições não inspiradas. Isso daqui é uma forma de blindar mesmo, de engessar, a gente volta a dizer esses termos no nosso estudo, de engessar a teologia bíblica, a doutrina bíblica, a palavra de Deus. Ela é engessada mesmo, ela não sofre mutações ao longo do tempo. Então, isso reforça o entendimento da suficiência inerrante das Escrituras, de fato, do condensamento do que é e do que não é a palavra de Deus, para que possamos seguir a nossa vida utilizando essa regra de fé. Bom, sim. Só uma observação também. Não se trata propriamente de exclusão de livros. Há uma falácia comum, popular, de que os protestantes excluíram livros da Bíblia. Mas não se trata de exclusão de livros. Se trata de acréscimo de livros por quem os tem, por quem os adota. O protestante não tirou livro nenhum. Esses livros, como você disse, eles não estavam no cânon hebraico. O Tiago pode falar melhor sobre isso. Eles não estavam não estavam e não estão na Tanakh, né? Que é a ordem que estamos estudando o Antigo Testamento nos estudos de terça. Então não se trata de exclusão de livros. Não era como se a igreja, os judeus e a igreja adotassem esses livros por determinado tempo e então, com a reforma protestante, eles foram excluídos. Não, pelo contrário. Esses livros não eram adotados nem pelos hebreus, nem pela igreja mesmo. Eles não eram adotados mesmo como canônicos. Foi a Igreja Católica que, por isso, deuterocanônicos, que canonizou eles fora do tempo. Né? Então, isso é uma falácia sobre os livros apócrifos, que é sobre a exclusão deles, e não houve exclusão nenhuma. Né? E uma outra falácia interessante, já aproveitando que eu já falei de falácias,
É uma ideia que não tem exatamente a ver com a adoção dos apóstolos, mas a ideia de que Constantino e reis, ou então a Igreja Católica, que excluiu partes da Bíblia, excluiu livros também, e que Constantino que escolheu, na verdade é sobre a formação do cânon, é que Constantino que formou o cânon. Ele que escolheu quais livros eram bíblicos para pertencer mesmo ao cânon ou não. Isso também é uma falácia absurda, ridícula. Como se o Constantino fosse, esse livro aqui vai para a Bíblia, esse não. E não tem nada a ver também. É uma falácia ridícula, que não tem sentido mesmo histórico. É uma simples invenção mesmo, uma invenção assim, sem fundamento nenhum. Não sei se vocês já ouviram essas duas questões, né? Sobre Constantino ter formado o cânon, ter escolhido a dedo os livros, e também que eu disse sobre os livros terem sido retirados pelos protestantes. São falácias, são mentiras que induzem ao erro. Sim, muito ótimo, irmão, suas colocações, porque de fato é o que a gente pensa mesmo, é o que é pregado pelos católicos, é o que a gente vê comumente. E você frisou muito bem, e também já acabei trazendo isso de uma forma mais sucinta no nosso estudo, mas foi através da decisão do Concílio de Trento que oficializou esses livros na Igreja Católica. Esses livros, eles foram adotados, foram incluídos pela Igreja. E não o contrário, não é a verdadeira Igreja de Cristo que excluiu esses livros. Existiam já os livros que foram incluídos. Esses outros que não fazem parte do cânon e não são reconhecidos como tal. Irmãos, no que consta em respeito, por exemplo, da Igreja Católica e das igrejas protestantes, é a autoridade, sabe? Onde é que está a autoridade? Por exemplo, na hora de constituir um cânon, onde reside a autoridade? Na Igreja Católica, as autoridades residem sobre os concílios e sobre a autoridade do Papa relacionada ao fato dele produzir os seus documentos, né? Quando ele produz seus documentos e assina, ela tem uma autoridade, e quando o concílio se reúne e determina alguma coisa, tem autoridade. Por isso que Lutero vai falar que Lutero vai questionar isso, quando ele vai questionar de maneira precisa, né, cirúrgica, ele vai falar com seus concílios. Eu não acredito nos papas, porque na Igreja Católica, porque seus concílios e seus papas se contradizem. Por que ele estava dizendo isso? Historicamente, ele estava dizendo isso porque era a única autoridade da Igreja Católica são os concílios e os papas. Quando eles reúnem o concílio e tomam uma decisão, é a autoridade da igreja. É a igreja reunida tomando uma decisão. E aquilo que vale. Não interessa se um padre A, o padre B, ou o bispo A, o bispo B fala alguma coisa. Entendeu? O que vai valer é os concílios e os documentos produzidos pelo Papa ex cátedra, né? Que aí entra a doutrina da infalibilidade. Então, o que o William está falando, e está sendo bem colocado aqui, é que não pode ter sido o Constantino que tenha feito o cânon. O cânon ele tem que entrar como autoridade para a igreja dentro de um concílio, que é o concílio no qual o William já citou. Já nas igrejas protestantes, não. Quando o Lutero iniciou a reforma e o protestantismo reformou mesmo, nossas autoridades elas provêm da Bíblia, é a nossa regra de fé e prática. Então nós tiramos dela as nossas autoridades, retiramos as regras de fé baseadas nela e criamos documentos que, por exemplo, nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, ela é um documento de fé que está apontando para a Bíblia dizendo acreditamos nisso porque está escrito lá na Bíblia. Então nem nossos concílios reformados eles estão para nós fonte primária de autoridade. A nossa fonte, regra de fé e prática é a Bíblia, né?
E aí que entra a diferenciação quando a gente trata de... Eu estou falando isso só para poder comentar a respeito daquilo que o Wesley falou. Então, quando nós chegamos na constituição do cânon, eles tiram da Septuaginta, né, a Igreja Católica tira da Septuaginta a sua autoridade, né, de Bíblia, de constituição de Bíblia, né, mas a Septuaginta, o pessoal que constituiu, né, que fez a Septuaginta, eles não traduziram só a Bíblia, e nem só os apócrifos, eles traduziram muitos livros judeus, muitos livros até das regiões lá das regiões onde eles estavam, né? Eles fizeram traduções para o grego de muitos livros, mas a Igreja Católica escolheu esses aqui para poder inserir dentro do seu cânon, né? Mas, como eu disse, os judeus não inseriram isso no seu cânon de autoridade. Nunca foi assim, e isso é fácil, é só pesquisar, qualquer pesquisa na internet sobre como que era o cânon judaico na época de Jesus, nós temos acesso, porque é uma coisa que foi conservada, né? E então não é autoridade bíblica, né? Esses livros. Isso, e é até curioso também, como eu já disse, Jesus e os apóstolos, eles tinham esses escritos traduzidos. E não houve citação de nenhum desses livros por eles. Né? A gente faz a leitura lá dos evangelhos e também do livro de Atos. Nós não encontramos menção a esses livros, diferente de outros que a gente vê em bons momentos menções a livros do Antigo Testamento. Então, mais um ressalte daqueles pontos que eu já trouxe acima do motivo da rejeição desses livros no cânon sagrado. Muito boa a sua colocação, Tiago, e também a sua do Wesley em relação a essas falácias envolvendo a rejeição, né, dos evangélicos por esses livros, mas nós sabemos que, na verdade, o que houve foi a inclusão da Igreja Católica Apostólica Romana desses livros no cânon sagrado. Então, já caminhando aqui para o fim, meus irmãos, nós vemos que esses livros apócrifos, eles têm, sim, um valor histórico e literário, como todo livro escrito possui, mas eles não fazem parte da Escritura Sagrada. A Confissão de Fé de Westminster os rejeita como normativos para a regra de fé e de prática da Igreja. É rejeitada. A Confissão de Fé rejeita esses livros. E essa posição, ela reforça, como já dito, a suficiência das Escrituras Sagradas, inspiradas, como a única regra infalível de fé. Os reformadores e a Confissão de Fé de Westminster, meus irmãos, eles não rejeitaram os livros apócrifos meramente por capricho, porque a Igreja Católica os aderiu e eles eram contra os ensinamentos católicos e aí rejeitaram só por capricho mesmo intelectual. Não, meus irmãos. Eles rejeitaram com base na integridade do cânon bíblico mesmo. Com base, como já dito, na inspiração profética e na coerência da doutrina bíblica, que é fechada. E a exclusão desses livros apócrifos, meus irmãos, ela protege a fé cristã das doutrinas que não foram reveladas por Deus. E aqui, como já mencionado também anteriormente, isso não se aplica exclusivamente aos livros apócrifos, mas qualquer outra doutrina que vai de encontro, que vai na contramão
das Escrituras Sagradas, ela deve ser rejeitada, como o apóstolo Paulo diz, ela deve ser considerada anátema, desprezada. E nós precisamos, como cristãos, de apontar esses equívocos da falsa igreja de Cristo. E, como eu já disse, não somente em relação a esses livros apócrifos, porque nós estamos tratando aqui de uma coisa que é abraçada somente pela Igreja Católica, e como Wesley mesmo disse, nem está nem aí para a Escritura Sagrada. Quer saber do que diz o Papa e seus líderes religiosos. Mas o principal aqui, meus irmãos, é em relação ao modernismo, em relação às falsas igrejas de hoje, que apesar de desprezarem os livros apócrifos, abraçam muitas das coisas que os livros apócrifos defendem. E abraçam coisas que contradizem a doutrina bíblica, contradizem a doutrina da salvação, contradizem a figura do próprio Deus, as características de Deus, e são questões gravíssimas que a gente vê hoje dentro do meio cristão. Então, que nós possamos não só rejeitar os livros apócrifos, como a própria confissão de fé que nós subscrevemos rejeita, mas que nós possamos rejeitar também, e isso é para graça de Deus, que Ele possa nos fazer entender tudo que nós devemos rejeitar, mas que nós possamos, de fato, rejeitar, desprezar qualquer tipo de autoridade, de doutrina, de teologia que fere, que tenta destruir qualquer coisa que a Bíblia, que a palavra de Deus defende de forma exclusiva. William, e eu repito, muito bem colocado. Eles fazem isso por causa disso que você falou, por lerem a Bíblia dessa maneira, tanto católico quanto protestante, quanto crente, todo mundo que está envolvido, que está com um humanismo secular no coração, vai ler a Bíblia como uma historinha cheia de moral, que você vai pegar a historinha, isolar ela, retirar a lição de moral e ensinar para as crianças, para os alunos, você vai ensinar a lição de moral presente naquela historinha para a igreja. Por isso que as pregações são isso. Eles leem um trecho, aí a gente chama de pregação expositiva, né? Mas lê um texto e tenta retirar uma lição de moral presente no texto. Mas isso não é óbvio que há uma lição moral presente nos textos bíblicos, mas elas não podem ser a motivação de você pregar ou preparar um estudo, alguma coisa assim. Então, esses livros apócrifos, eles podem ser incluídos na Bíblia dessa maneira por causa disso, porque eles têm lições de morais até incríveis, de lições de morais assim que dá para você dizer que são maravilhosas, e por ter o mesmo contexto judaico, né, ou hebraico da época, as lições elas estão presentes na mesma linguagem, né, nós chamaríamos de linguagem bíblica, né, então dá uma força. É igual quando você vai eu posso dar um exemplo aqui, quando você vai falar um provérbio, se você falar um provérbio, eu não sei se você já viram esse meme, né, aí alguém fala assim, fala de um jeito mais atual, aí o pessoal fala, mas Paulo, nós não podemos escrever isso. Aí ele vai e escreve do jeito bíblico, né? E os livros apócrifos, eles estão escritos de um jeito bíblico, então todo mundo quando pega lá esses textos assim, eles vão e falam, nossa, é uma verdade por causa da linguagem. E porque tem uma lição de moral presente, né? É isso mesmo. Ler a Bíblia desse jeito é terrível, é terrível. E é por isso que o neopentecostalismo está desse jeito. Eles não têm um respeito pelo aquilo que a Bíblia, para onde a Bíblia está apontando realmente e seus impactos e significados. A gente pode pegar os provérbios chineses, alguns provérbios chineses, e dizer que é Bíblia. É isso mesmo. Tira lá o biscoitinho da sorte. Vamos ver aqui um provérbio chinês, o que ele diz.
Com certeza tem alguns lá muito bem escritos, muito interessantes, mas a gente... que visa moral, né? Então somente a moral, que o Tiago bem colocou aqui também. Né? Tem muito mais valia um pequeno pássaro contigo do que todos os outros dispersos pelo mundo. Começando a mão. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Mas, irmãos, outra questão. Tiago expôs um pouco sobre a visão sinergista, continuista, na verdade, a visão continuista de quem despreza a suficiência das Escrituras nesse sentido. Tem uma outra ótica também que nós podemos enxergar, a aceitação desses livros e também de outras revelações, sobre quem diz, a visão de quem diz, de quem faz separação entre doutrinas essenciais e doutrinas não essenciais, doutrinas secundárias. Quem faz isso pode olhar para esses livros e falar: poxa vida, não, ele está tratando aqui só sobre uma diferencinha sobre, no caso de Tobias, sobre consagração de objetos, sobre o uso de relíquias. Isso, o importante é crer em Jesus. Isso não é essencial, isso é secundário. Ah, mas a salvação lá, salvação pelo... até esqueci. Salvação pela... Não sei se é a fumaça do peixe, acho que não. A fumaça do peixe é em Macabeus, né? É em outros. Deixa eu voltar aqui. É das migalhas lá que você deve... A salvação pelas esmolas. Esmolas. Isso é secundário. O importante é crer em Jesus. Se Tobias ele cria em Jesus, apesar de ter escrito antes, né? Mas não, tá tudo bem. Então olha para vocês verem, que loucura. É mesmo uma loucura. E é o que eles usam. Eles usam muito esse argumento também para desprezar muitas coisas provenientes do Antigo Testamento, para rejeitar até mandamentos bíblicos, né? Então, o importante é acreditar em Jesus e pronto. Mas se a pessoa está desprezando, né, a verdade é porque ela não crê em Jesus. Eu ouvi um cara falando sobre o homossexualismo, falando sobre isso. Se me fazer homossexual, não me tira tanto do céu quanto eu sou heterossexual, e eu ser heterossexual me coloca no céu. E o importante é que eu creio em Jesus. Aí já, de fato, não é uma salvação pelas obras, né? É somente pela crença, mas a gente vê que não há transformação, que não há conflito pecaminoso, que o Espírito Santo não o tirou ainda da cegueira espiritual. Porque senão essa pessoa que defende essa salvação única e exclusivamente pela fé em Cristo, mas sem transformação, é porque não houve fé. A fé sem obras ela é morta, e eu posso falar de obras nesse sentido também, sobre as obras que envolvem a si mesmo e o fim, né, da prática consciente e adorável do pecado. Mas aí, William, também entra a questão de que essa pessoa que crê assim, igual a Jaqueline falou, o homossexual que fala assim, não, o importante é que eu creio em Jesus, e ele está crendo no Jesus igual nas Aventuras de Pi. Não sei se vocês já assistiram o filme As Aventuras de Pi, que o menino lá no final, ele cria tudo, né? Ele era muçulmano, católico, espírita, ele era tudo. Então, a pessoa dizer assim, eu creio em Jesus, mas o Jesus dela é incoerente com o Jesus da Bíblia, então ela não crê num Jesus verdadeiro, ela crê num Jesus fabricado, ele é um ídolo que ela inventou, que aceita aquilo dela, mas esse Jesus, ele não aceita tudo, porque ele não aceita aquela pessoa o único Jesus, esse Jesus dela, a única pessoa que ele não aceita é a pessoa que crê no Jesus real.
Que ele vai dizer, ó, você que não vai para o céu, porque você está julgando todo mundo e, né? Então, no final, esse Jesus é um Jesus das aventuras de Pi. A pessoa resolveu conciliar todas as características das divindades humanas num ser que ela inventou. Está entregue Então, à idolatria, né? na verdade, nem a fé dela é uma fé numa coisa real, é numa fé numa coisa irreal, que tem um nome chamado Jesus, mas é um construto da própria pessoa, é irreal, né? Ele não pode salvar ela, não pode ajudar ela, ele não existe. Exatamente. A ideia sinergista também é uma idolatria, é uma crença em um falso Deus. E o sinergismo, eu queria comentar o que o Wesley falou também, a hipocrisia de tudo isso, né? Olha só como é que é a hipocrisia da pessoa, a hipocrisia de um arminiano continuista rejeitar o catolicismo, né? É a hipocrisia total, porque o catolicismo, o que ele faz? O catolicismo, ele utiliza dos apócrifos para dizer que eles são inspirados, né? Que eles fazem parte do cânon bíblico. São acréscimos à Bíblia, não são? E eles também acrescentam com as revelações infinitas deles. Aí quando você pergunta assim, essa revelação sua, se é Deus revelando, você poderia escrever e acrescentar na Bíblia, né? Você vê que é uma hipocrisia infinita. É uma hipocrisia que gera outra hipocrisia. É sem fim. Tem algum comentário, Gabriel? Eu ia comentar aqui, no Instagram está chegando para mim, ultimamente, 2 páginas de ateus, sabe? Que fica postando supostas contradições bíblicas. E eu reparei uma coisa muito legal, porque basicamente eles são arminianos, eles interpretam da forma arminiana e por isso eles jogam aquelas contradições na Bíblia. E isso para mim está sendo ótimo, estou amando os vídeos deles, está pregando para mim de uma forma indireta, sabe? É incrível, eu vou sério, os ateus, eles pregam a verdadeira palavra de Deus. Parece, tipo assim, loucura. Quando eles querem criticar a Deus, eles estão revelando a verdade, sabe? Eles colocam um Deus soberano, fala sério, eles colocam um Deus soberano e quer colocar as culpas das atrocidades que acontecem na Bíblia em cima de Deus, sabe? De uma forma errada. Mas eles expõem um viés certo que a gente deve seguir. Aí eu fico, tipo assim, orador de boxe. Você rinha lá, ficou doido nos comentários, xingando lá. Mas eu vejo lá, que loucura, cara. Que loucura. É só isso. Exatamente. Bom, meus irmãos, perfeito. Eu vou estar orando então para a gente encerrar, para a graça de Deus. Irmão. Sim. Você falou sobre a citação da carta de Judas. Nós não comentamos sobre ela. Pode falar aí, irmão, então, a respeito. Não, o que você... O que eu posso dizer a respeito? Eu vou mandar lá no grupo. Tá. Eu posso comentar, então? Pode sim. De fato, na carta de Judas, há uma citação do livro de Enoque, lá, no Novo Testamento. Carta pequena, um capítulo só, há uma citação lá do livro de Enoque. Só que, então o livro de Enoque deveria ser bíblico só também porque ele é citado por um apóstolo? E aí, claro que não, né? Se sim, então Platão devia ser canônico, né? Porque Paulo cita diversos filósofos gregos. Ele cita Epimênides de Creta, quando ele fala para Tito, especialmente sobre os cretenses. Ele faz citações lá de Epimênides, e ele faz citações de outros filósofos também. Então, por isso, foi citado esses livros, essas obras nas escrituras. Então, não. É só o fato de ser citado não torna um livro canônico. Ele tem que ter todos os outros critérios. Citação, revelação, né? Então, não só por isso. E, além disso, do aspecto histórico, o livro de Enoque, nem os judeus também incluíram o livro de Enoque
do cano. Eles não tinham na Tanakh, o livro de Enoque também não está lá, né? Nem os próprios católicos também incluíram o livro de Enoque na sua Bíblia. Então, não há nenhuma discussão, na verdade, sobre o livro de Enoque ser bíblico ou não. É somente uma curiosidade, né? Que estava discutindo com ele essa semana e eu apontei e ele citou aqui na aula. É apenas uma curiosidade. Na verdade, não há nenhum problema com isso. Nenhum problema real. Certo, eu ia falar basicamente sobre isso mesmo, que nem os católicos aderiram a esse livro de Enoque no cânon deles. Uma questão interessante que eu vi há um tempo atrás foi que uma discussão sobre e se nós encontrássemos cartas de Paulo que estavam perdidas, né? Por exemplo, a carta de acho que é primeira Coríntios, que é antes da primeira Coríntios nosso, teve uma carta Coríntios, uma carta eu acho que os Tessalonicenses, me corrija se eu estiver errado. Antes de ter a carta aos Tessalonicenses, teve uma carta de Paulo anterior. Teve uma carta aos Coríntios anterior e uma posterior. E se nós encontrássemos, hein, o William, essas cartas, nós teríamos que incluí-las na Bíblia? É uma boa pergunta, Tiago. É uma discussão que tem, na verdade, no meio acadêmico, né? O pessoal fica questionando isso. Mas... Oi? Eu tenho um princípio que eu aplico quase tudo, inclusive para dirigir. Na dúvida, não vai. Eu sou assim. Na dúvida, não. Aí chega no céu e fala, Deus fala, podia ter incluído. Falou assim, me perdoa pelo meu pecado, não ter incluído. Mas na dúvida, não. Meus irmãos, Sim. Nessa questão, isso daqui é uma coisa que eu acredito, né? Aí eu posso estar... A minha fé pode estar errada, né? Porque não é uma questão de fé em Deus, né? Mas em Cristo, né? Eu acredito que o Senhor, ele nos proveu um livro completo, sabe? Apesar de haver essas cartas terem sido escritas e terem se perdido, o Senhor, ele nos deu um livro completo suficiente. Eu acredito assim, de tal forma que eu não se, por exemplo, tiver uma carta anterior de Paulo, que nova doutrina ela incrementaria e que seria vital para nossa saúde e nossa fé no Evangelho? Ou será que o Evangelho está deficiente? Entenderam? Então, eu acredito que não é uma coisa que seria necessária. O Senhor já nos deu essa revelação de maneira sobrenatural. É por isso que eu falei, não podemos ler a Bíblia como se fosse só um conjunto de regras e doutrinas e moral. Se nós lemos assim, então nós podemos acrescentar, eu acrescentaria todos os livros de Jonathan Edwards na Bíblia, que vai ter lições grandiosas como eles. John Owen, e tantos que eu acrescentaria para falar assim, não, então se é um livro de regra, moral, e até sobre excelências de Deus, então vamos acrescentar essas outras coisas que elas são também tão excelentes. Mas a Bíblia não, ela é um livro que nos aponta com uma mensagem central sobre quem Cristo de maneira que o Espírito Santo carimbou aquilo e falou, esse é o Deus que vocês devem crer, o Jesus que estava sendo prometido, creiam nisso com a vida de vocês, essas são as promessas que vocês têm que depositar toda a vida de vocês, essa é a única verdade. Então eu não acredito que haja nesse sentido, nem se descobrissem uma necessidade de acrescentar, nem acrescentaria, porque eu acredito que perfeitamente ela já está completa para nós, graças a Deus mesmo. Ponto sobre isso, sobre o cânon, as escrituras, a suficiência, é exatamente a soberania de Deus, você falou no final. Se
nós cremos em Deus soberano, se Deus é de fato soberano, se nada foge dos seus decretos eternos, então aprove a Ele que tivéssemos em mãos aquilo que é suficiente mesmo. Deus sustentou os seus próprios decretos e providências as Escrituras para nós, da forma como são. Poderia ser de outro jeito? Não, poderia. Não há multiversos, linhas temporais distintas, não. Há simplesmente os decretos eternos e a providência de Deus. Então, aprove Ele que fosse assim. E Ele preservou de forma milagrosa o texto para nós. Né? Isso é uma discussão para outra aula, mas como majestosamente o texto bíblico, escritos, né? Símbolos em papel ou papiro ou pedras foram preservados cá para nós. Que loucura. O Tiago fala disso muito bem. Lembra um sermão seu, Tiago, falando sobre isso, sobre essa glória mesmo da apresentação. Não lembro se era no da beleza de Cristo, mas que maravilha. Então, Deus é soberano e Ele, soberanamente, pela sua providência, guardou para nós, né, as Escrituras. Isso já é mais aplicativo, né? Não é técnica. Isso é mais para que nós tenhamos mesmo amor por esse texto, que veio diretamente da providência de Deus para nós. Graças a Deus, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou estar orando, encerrando, meus irmãos. Senhor nosso eterno Deus e nosso Papai querido, um Deus perfeito, um Deus cuidadoso, um Deus maestro, que de fato guia toda a humanidade conforme o seu querer e a sua soberania, Papai. Senhor, nós te adoramos e te glorificamos nesse momento, por ter revelado quem o Senhor é e toda a obra salvífica da humanidade caída por meio do cânon sagrado, das sagradas escrituras, Papai. Obrigado, Senhor, por ela ser fechada, engessada e perfeita e ser suficiente, como diz o apóstolo Paulo para Timóteo, Papai, para o ensino, para a correção, para tudo, Papai, para tudo. O Senhor é o médico dos médicos, é o psicólogo dos psicólogos, o Senhor dos senhores, o advogado dos advogados, Papai. E as Sagradas Escrituras, elas são úteis e suficientes para todos nós, Papai. Obrigado por fazer-nos entender isso e imploramos ao Senhor, Pai. Por favor, Jesus, por graça, por misericórdia, que o Senhor possa fazer com que amemos as Escrituras Sagradas, Papai. Fazer com que amemos o Senhor, possamos amar o Senhor verdadeiramente, Papai. Não da boca para fora, mas de forma sincera e genuína. E sabemos que isso só é possível através do Senhor, Pai. Porque só o Senhor é o amor. E só conseguimos amar porque o Senhor nos amou primeiro, Papai. Muito obrigado. Que o Senhor possa continuar, Papai, derramando misericórdias e bênçãos sobre a minha vida e a vida dos nossos irmãos e continuar conduzindo, Papai, o nosso domingo e o nosso dia a dia debaixo da Tua graça e soberania. É o que nós te pedimos e te adoramos. No nome de Jesus, Papai. Amém. Amém. Amém.